Olá, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems. E no programa de hoje a gente vai conversar com o Ricardo Camargo, diretor executivo da Associação Brasileira de Franchise. Ricardo, como vai? Tudo bom? Muito bom, prazer estar com vocês. Um prazer você ter aceitado o nosso convite aqui. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar com o Ricardo, é franquias. Por que este modelo de negócio cresce tanto no Brasil? Nós vamos conversar, entre outros assuntos, sobre o desempenho do franchise em 2014 foi acima da média. A que fatores se deve esse desempenho tão bom? A franquia é um modelo de negócio que caiu no gosto do empreendedor brasileiro? Quais segmentos do franchising são mais representativos? E aqui ao meu lado também para fazer o programa junto conosco, como sempre, está a Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto. Bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo a você que está com a gente mais um programa Urban View. Eu gostaria de convidar você para participar mandando suas perguntas, comentários por meio do nosso e-mail, que aí eu recebo ao vivo aqui no Urban View. O e-mail para você participar, urbanview@urbansystems.com.br. Estou aguardando a sua participação. Também quero convidar você para votar na nossa enquete do dia lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você votar: o empreendedorismo do brasileiro explica o bom desempenho das franquias no país? Primeira opção, sim, a maioria deseja ter um negócio próprio. Segunda opção, em termos, muitos fazem esta opção devido à falta do emprego formal. E terceira opção, não, explica-se por sermos um país muito grande em tamanho e população. Eu aguardo a sua participação, lá no final a gente traz o resultado da enquete e o Ricardo vai comentar um pouquinho com a gente. Muito bem, e a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, é uma entidade criada há 26 anos para divulgar e promover o desenvolvimento do modelo de negócio baseado em franquia. Ela reúne todas as partes envolvidas, os franqueadores, que são as empresas que permitem que se façam lojas em outras cidades, outros estados, os franqueados, que são esses empreendedores, os consultores e prestadores de serviços, para garantir e disseminar a prática do franchising no Brasil. Então, para saber mais sobre esse assunto, a gente se aprofundar nesse setor aí, a gente recebe nessa edição do Urban View o Ricardo Camargo, que é diretor executivo, para fazer um balanço desse setor para a gente. Vamos entender, entre outros assuntos, as razões do desempenho acima da média que esse segmento tem apresentado, saber também sobre as micro franquias e também sobre o projeto Franquias Brasil, que é uma parceria entre a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, e o Sebrae. Ricardo, vamos começar a falar um pouquinho do desempenho desse setor, né? A gente tem aqui as informações que o setor de franquias ele cresceu 11,9% e faturou 115 bilhões em 2013. Certo. Já no ano de 2014, o setor confirmou suas projeções e o franchise cresceu 7,7%, faturando 127 bilhões de reais. Queria que você falasse um pouquinho se esse desempenho crescente, um bom desempenho, né? O Brasil tem um sistema de franquias maduro. Nós somos o quarto país do mundo em número de marcas, com mais de 2.800 operações. Somos o sexto país do mundo em número de unidades, mais de 127 mil pontos de venda. E caiu até no gosto do público e também por razões até adversas que acabaram ajudando. Em primeiro lugar, a alta taxa de juros, que faz com que as empresas, para crescer mais rapidamente, busquem um sistema de franquia, porque eles trazem capital a custo zero. Um empreendedor também coloca dinheiro no negócio. Então você cresce mais rápido, sem necessidade de tanto capital, sem tanto investimento. O segundo fator é o fator cultural, né? O país é um país muito grande, então as diferenças regionais são bem acentuadas. E o sistema de franquia conta com a inteligência do franqueador, mas conta também com a inteligência do mercado, aquele que conhece melhor a região. Isso ajuda muito o sistema. E até outros pontos negativos também ajudam, né? Custo de dinheiro alto ajuda, conhecimento local e tem outras questões legais, tributárias, que o Brasil é um país complexo, para você montar uma empresa, para fechar nem se diga, mas para montar é muito complicado. Então o sistema de franquia, como já abre constantemente e com muita velocidade, ele já tem todas as artimanhas, já tem todo o procedimento para apressar esse processo. Então um negócio de franquia, 2 meses é suficiente para promover a abertura de um ponto. Então isso também ajuda muito. O Brasil é um país reconhecido pela alta taxa de mortalidade das empresas no primeiro e segundo ano de vida, e o Sebrae está aí para não nos desmentir. E a franquia ela permite realmente que esse interessado em empreender, ele já encontre toda uma série de questões já
vividas, né? Uma experiência que vai ajudá-lo a estabelecer esse negócio próprio. Nós temos até, fruto do próprio trabalho do Sebrae, diminuído um pouco essas taxas, que já chegaram a ser em 2 anos 50%. Hoje beira 22% a 23%, e no setor de franquias do ano nós fechamos esse ano com cerca de 3,7% de mortalidade. Mas assim é uma taxa bastante significativa, a diferença é bastante significativa entre a média geral e franquia, né? Exatamente. Agora, um outro dado aqui é que a gente, se observar outros dados oficiais que são apurados por organizações representativas de outros setores da economia, o desempenho do franchise em 2014 foi acima da média de muitos setores, né? A que fatores você deve esse desempenho tão bom? Bom, em primeiro lugar, o setor de franquias continua crescendo, abrindo muitas unidades. A gente abriu em 2014 mais de 9% de novos pontos, são mais de 10 mil pontos de venda. Então isso traz uma contribuição significativa no faturamento, né? Então isso é um fator preponderante. O segundo fator é o aproveitamento da experiência. Então, hoje, como as companhias são maiores, então tem mais verba para marketing, que é a sua área. Então, tem um capital disponível para marketing muito forte, tem uma estruturação do negócio, estudo do negócio mais aprofundado, tem várias pesquisas que eles utilizam para direcionar não só crescimento, como promoções na mídia social, que hoje tem sido um fator relevante. Então, eles têm todo esse conhecimento técnico, né, que ajuda muito o negócio. Então, por isso, ela cresce acima da média. Maravilha. Agora, tem um dado aqui muito interessante que a gente descobriu na nossa pesquisa, que em 2013, né, o Brasil superou pela primeira vez os Estados Unidos em número de marcas. E das marcas em operação no Brasil, 92,4% eram genuinamente brasileiras. É um dado que realmente nos chamou a atenção. A franquia é um modelo de negócio que caiu no gosto do empreendedor brasileiro? Caiu sem dúvida. Esse ano houve já alteração nesse ranking, né? Os Estados Unidos, até pela recuperação econômica acentuada, hoje já ultrapassaram novamente, passaram a ser o segundo da lista. Primeiro é a China, que tem 4 mil unidades. O Brasil, os Estados Unidos atingiram ano passado mais de 3.800 e o Brasil com 2.900, então passei a ser o terceiro. Então o mercado americano recuperou muito. Porque o mercado americano é o criador da franquia, né? A franquia é um modelo de negócio tipicamente americano, né? Nasceu com a Singer há 2 séculos atrás, né? E foi o primeiro modelo de franquia e depois ganhou destaque nos anos 50 com a evolução do McDonald's mundialmente. Esse é o retrato. Agora, Ricardo, a gente está citando essa característica do brasileiro ser tão empreendedor, né? E gostar dessa questão de abrir novos negócios. Como é que fica assim? Quem é que pode franquear o próprio negócio? Tem um negócio de sucesso, simplesmente ele pode franquear isso para outras pessoas e passar esse modelo de sucesso? Quais são os quesitos que essa pessoa precisa para quem está nos assistindo e quiser, de fato, franquear a própria empresa? Bom, em primeiro lugar, você tem que fazer estudos de mercado e viabilidade econômica, porque você tem que comportar uma margem de lucratividade que suporte você bancar também o lucro, que é um lucro dividido. Você tem que dividir o lucro da franqueadora com o lucro do franqueado. Ninguém quer abrir um negócio para não ganhar dinheiro, não quer ser empregado, quer ser empreendedor. O Brasil hoje é um país que tem uma das mais altas taxas de empreendedorismo apurado, então o desejo das pessoas é terem seu próprio negócio, isso é inegável, né? Então, por isso que eles buscam formas de abrir a empresa. E as formas, às vezes, até um pouquinho mais caras de franchising, ajudam na parte estrutural, porque as pessoas, às vezes, não têm ideia de como abrir um negócio. Então, quem tem grandes ideias, é muito independente, talvez não seja o modelo ideal, mas aqueles que não têm tanta visão empreendedora, precisam ser trabalhados, precisam aprender um pouquinho de como é que faz projeção de venda, como é que atende os clientes, quais os sistemas que você tem que utilizar para fazer controle de custos da unidade, desperdícios. E esse ano, dada a crise, né, nós vamos precisar de muito conhecimento nessas áreas. Então o franqueador já disponibiliza essas informações e facilita a vida de cada um. O Brasil, então, por isso, em função até das dificuldades que eu reportei anteriormente de questões tributárias fiscais, acaba sendo um bom modelo. E o maior incentivador do sistema de franquias acaba sendo o próprio regime do Simples, que a maioria dos negócios se enquadra no Simples, que é um faturamento anual até de 3.600, que deve dobrar agora esse ano, o que vai ajudar muito o setor, né? O ministro Afif prometeu dobrar esse valor esse ano, e estabelecer passos intermediários de transição também entre o faturamento de 3.600.000 e outros faturamentos maiores para que o aumento não seja muito forte.
Então isso ajuda também de forma significativa a evolução do mercado de franchise no Brasil. Agora, você tocou num ponto interessante que é o perfil do franqueado, né? Na verdade, esse perfil ele tem que ter um tom, um mix aí correto, né? Porque ele tem que ter a questão do ser empreendedor, da vontade de ter o seu próprio negócio, de querer saber administrar, de querer saber empreender, mas também ele não pode ser uma pessoa muito inventiva ou de relacionamento difícil, porque aí o caminho de se bater com o franqueador é fatal, né? Essa é uma das principais causas de insucesso, né? Às vezes a pessoa busca um negócio, mas não é bem aquilo que ela quer. Então, ela quer montar um restaurante, não quer trabalhar de sábado, domingo, nem à noite. Então, são os horários mais fortes. Então, não coincide o gosto, né? Então, as pessoas, às vezes, têm algumas ilusões sobre alguns tipos de negócio. Então, por isso que é importante ela saber se realmente aquele negócio é um negócio que ela vai gostar de fazer ao longo da sua vida. Então, agora, os bons franqueadores, eles cuidam desse perfil, eles analisam esse perfil? Analisam muito. Por isso que o mercado tem uma baixa taxa de mortalidade. Porque é feito toda uma composição, uma análise, vários programas existem para comparar a personalidade da pessoa ao negócio, uma ajuda significativa no estudo do ponto comercial, que é outro fator preponderante, né? Se você escolhe mal um ponto comercial, você realmente não tem. Agora, complementando a sua primeira pergunta, né? A empresa ideal para fazer o desenvolvimento do negócio de franquia, primeiro ela tem que ter um certo capital, porque quando ela tomar essa decisão, ela vai ter que desenvolver manuais de treinamento em todas as áreas, de recrutamento, de treinamento, de procedimentos contábeis. Então, vai ter um sistema de operação que tem que ser muito claro e muito bem definido. Tem que ter já uma linha de fornecedores já desenvolvida, então que vão ajudar o sistema. Tem que ter um negócio já comprovado, que já tem um bom conhecimento da operação. Depois que você tiver tudo isso, e isso leva no mínimo 5 a 6 anos, depois que você tiver esse conjunto, então você faz um plano, o Sebrae pode ajudar nisso, um plano de negócios para o seu negócio virar franquia, e aí sim você toma uma decisão consciente, e aí você vai ter que estar preparada, que a empresa passará a crescer com maior velocidade. Eu fiz a pergunta porque eu tenho conversado com vários empreendedores e é sonho de consumo, né? Sim. Franquear o próprio negócio. Muitas indústrias têm passado a fazê-lo, inclusive. Você falou no seu Sebrae pode ajudar a montar um plano de negócio. Agora, a Associação Brasileira de Franchise, ela presta algum tipo de apoio ou consultoria ou tem algum banco de conhecimentos para ajudar as empresas que estão interessadas em serem franqueadoras? Temos sim, nós temos até uma audição que a gente faz um encontro de franquias, né, com franqueadores potenciais. Esse encontro leva 3 a 4 horas, então ele tem todo um guia de orientação por parte da entidade de quais os passos ele tem que seguir para transformar o negócio dele em uma franquia. Então tem que registrar a marca, tem que fazer o contrato de franquia, porque nós somos um dos poucos países do mundo que tem uma lei específica na área de franchising. Então nós temos que ter o contrato, temos que ter a marca registrada. E essa lei é boa? É boa. É uma lei genérica. Apoiada pela ABF? Apoiada totalmente pela ABF, ela é bem aberta, mas exige um documento fundamental que se chama Circular de Oferta de Franquia, onde está descrito qual é o papel do franqueador, qual é o papel do franqueado, qual o tipo de suporte, qual a região, todos os detalhes da operação que estão contidas aí. E é importante que o investidor analise esses documentos com bastante intensidade para realmente ter a segurança de que ele está investindo num negócio bom. Muito bem. Agora, vamos falar, a gente falou um pouquinho do desempenho econômico 2013, 2014 e a gente já tem um dado aqui que vocês estimam que o crescimento do faturamento do setor neste ano de 2015 deve ficar entre 7,5% a 9%. Já o número de marcas deve aumentar 8% e de novas unidades crescer entre 9% e 10%. São números expressivos. Para 2015. 2015, né? Isso está, inclusive, acho que no próprio site da BF, exatamente, se não me falha a memória. Pergunto para você, o cenário político e econômico que a gente vive atualmente, né, com um país um pouco convulsionado por uma certa, chamamos assim, educadamente, uma crise de governabilidade, questão das Petrobras, as pessoas, rebaixamento de graus de investimento, enfim, cria um clima de insegurança econômica. Esse cenário político-econômico que a gente vive atualmente pode vir a prejudicar essa previsão de crescimento? Dificilmente nesse nível, né? Porque a gente já está sendo conservador, porque o ano retrasado, a gente nos últimos 10 anos tem crescido a 2 dígitos sequencialmente. O ano passado foi o primeiro ano que a gente não cresceu 2 dígitos, então já teve um impacto aí econômico. E esse ano, a gente acredita que o primeiro semestre
vai ser um semestre duro de ajustes, mas no segundo semestre a gente acredita numa recuperação, né? E os fatores piores no primeiro semestre são a questão da pressão na área elétrica, na área de água, altos custos, né? O próprio petróleo tem inflacionado, então a logística vai estar prejudicada. Então nós temos uma série de fatores negativos, mas a gente acredita que vai ser diluído ao longo dos 6 primeiros meses e a partir do segundo a gente começa a ter uma visão de recuperação. Agora o Brasil ainda é a 7ª economia do mundo, é o 4º país do mundo em produção de veículos, apesar da baixa sensível da performance, menos 14% aí esse ano no primeiro mês de operação. Mas mesmo com isso, a gente tem ainda um mercado consumidor muito forte, são mais de 201 milhões aí de habitantes, 140 milhões de consumidores. Então é lógico que esse mercado não vai chegar a zero, as empresas todas não vão quebrar, elas vão ter que ser mais imaginativas, mais criativas, vão ter que ter uma preocupação muito forte com redução de custos, principalmente na área de elétrica e de hidráulica, né? Então você não pode ter desperdícios, você tem que ter um bom controle de estoque, você tem que evitar turnover, também isso vai ser favorecido porque os empregos não serão tão abundantes como nos anos anteriores, que gerou até uma crise de mão de obra, né? Vai ficar mais cara também, tende a ficar mais cara também? Em parte, né? Porque os ganhos salariais cada vez mais estão diminuindo. E essa é a nossa preocupação também, porque nós tivemos um boom aí econômico nos últimos 4 ou 5 anos, aí, ainda no governo Lula, né? Muito produtivos, quer dizer, o setor de varejo foi altamente ajudado por essa nova classe média, e a gente espera que ao longo dos próximos anos esses valores que foram a mais, né, não sejam diluídos, porque para se ter uma ideia, o Brasil hoje tem uma renda anual de 11 mil dólares, contra 52 mil dos Estados Unidos, que é um número bastante discrepante, mas isso em outros países vizinhos, como a Argentina, com toda a crise, ainda tem uma renda de 14 mil dólares. Então nós temos muito a avançar e a gente precisa ter uma coisa na cabeça, né? Produtividade. O Brasil, em termos de produtividade, é muito baixa e isso afeta diretamente os negócios e o custo das empresas. Então vai ter que ter cuidado com os custos, administração de estoques, administração de desperdícios, cuidado com a conta de água, cuidado com a conta de luz, né? Seja imaginativo, busque criar produtos novos, boas promoções, ligação com a mídia social, intercanal. Então a empresa tem que ser dinâmica, tem que estar no site, tem que estar na revista, tem que estar nos meios sociais, então tem que divulgar a marca de forma bastante significativa. E você tocou num ponto bastante interessante que é o aumento da produtividade, né? A gente tem aí um longo caminho, né? Um caminho que eu sou otimista, né? Que a gente vai ganhar ainda muito em desempenho com a melhoria da produtividade. Sem dúvida, até porque parte dessa produtividade ela é gerada pelo back-office, né? Então as empresas brasileiras elas têm um fator negativo, que o número de contadores, administradores, advogados em relação aos outros países é 3, 4 vezes superior. Então você tem um alto custo para tocar o seu negócio. Então a gente não tem nenhuma expectativa de redução de impostos, que acho que principalmente nesse momento é quase impossível, né? Tentando o governo aliás, estão pensando em mais, em criar mais. Exatamente. Ontem na televisão falava você está na volta da CPMF, da finada. Exatamente. Então, se você tem esse clima que não consegue, então pelo menos simplifique. Simplificando, você já estaria contribuindo muito para que essa realidade comece a ser alterada. Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora de geografia, né? De acordo também com a ABF, ainda há uma grande concentração de franquias na região sudeste, o que é normal e era esperado, digamos assim. Porém, nos últimos anos, as redes têm investido mais no interior e fora do eixo Rio-São Paulo. Essa tendência vem se confirmando? Vem se confirmando. Hoje nós temos uma presença em mais de 2.180 municípios dos 5.500 que existem no Brasil. Então, hoje a gente já tem franquias em municípios a partir de 25, 30 mil, já tem as primeiras franquias. Então, essa tendência tem realmente acontecido. As performances das capitais estão mais prejudicadas, porque na realidade elas estão sendo mais pressionadas pela inflação, tem um nível de competitividade muito maior, porque você tem muito mais redes operando nas capitais, então a concorrência é muito maior. Então algumas empresas estão buscando esse crescimento, principalmente cidades do interior, de todos os estados, principalmente na região sul e sudeste. Isso tem levado esse número de forma significativa. E mesmo as regiões centro-oeste e norte, né, Mato Grosso, pela questão da agropecuária, que foi o único setor do Brasil produtivo positivo no ano passado. Então esses setores têm ajudado algumas cidades do interior a se destacar mais.
Então o nível de renda não caiu tanto, pelo contrário, ainda está em ascensão. Você tem muito mais negócios novos nas cidades. Hoje você tem com frequência shopping center em cidades com 100 mil habitantes, coisa que era impensável há 10 anos atrás. Então tudo isso tem favorecido essa interiorização do crescimento do franchise. Agora, essa questão cultural, você colocou numa outra resposta sua, a importância do franqueado, né? Contribuir com a cultura dele, com a inteligência, com o conhecimento local de mercado, dos maneirismos, digamos, do mercado. Mas eu pergunto para você, além dessa questão do franqueado conhecer bem o mercado, quer dizer, o franqueado de Uberlândia, ele conhece a cidade, ou de Apucarana, lá no Paraná, mas como é que é a questão, vocês veem, a questão cultural desse consumidor do interior do país, que até pouco tempo atrás me parecia um pouco renitente, digamos, à franquia, né? Quer dizer, ele prefere a loja do amigo, a lanchonete, que é a lanchonete que faz o lanche ali no trailer, em vez de uma lanchonete, digamos, padrão McDonald's. Você acha que esse consumidor do interior do Brasil já está aceitando melhor a franquia? Não só aceita, como uma tendência mundial, né? Hoje as pessoas não compram produtos, elas compram experiências. Então você tem todo um nível de aspiração cada vez mais forte na economia por marcas, por modelos de negócios, por modelos arquitetônicos. Então um conjunto, né? Então o Starbucks não é à toa que faz tanto sucesso, não é só pelo café, é o ambiente que foi diferente, o sistema que eles desenvolveram de atendimento diferente. Então toda uma metodologia diferente. Então isso franquia tem em sobra. Então essa imaginação, essa criatividade de franquia se apresenta em melhor quantidade, em maiores números de experiências. Então tudo isso contribui para que o sistema dê certo. E muitas vezes a franquia também tem dado certo porque alguns consumidores que aumentaram significativamente o nível de renda iam para Brasília, iam para o Rio de Janeiro, vinham para São Paulo para fazer compras e hoje tem shoppings nas suas cidades e eles querem as marcas que eles veem nessas cidades na sua região. Isso é fundamental. Muito bem, a gente está falando um pouquinho da regionalidade aí das franquias. A gente pode apostar em algum setor específico? O que você sente agora para 2015? Existe um setor que aponta um pouco mais na questão de franquias? 2 anos atrás nós tínhamos aí a área de turismo crescente, né? Esse ano já arrefeceu um pouquinho, esse ano de 2015 deverá ser pior nessa área, porque naturalmente o poder aquisitivo vai cair, né? Porque a economia impede que haja aumentos significativos de salário. Você não tem crescimento também da classe média como aconteceu nos anos anteriores, ela vai se manter estabilizada. Então você não tem novos clientes, você tem o turismo internacional que foi altamente pressionado pela alta taxa do dólar agora, quase chegando aos R$3. Então você tem setores que modificam um pouquinho a performance. O ano passado eu posso te assegurar que o setor que teve assim, um desempenho bem acima da média foi o setor de informática. E a gente, quando vai a qualquer restaurante, a gente entende por quê. Porque as pessoas não conversam. Às vezes as pessoas às mesas conversam por telefone celular, né? Não falam mais diretamente com a outra pessoa. Então é uma febre e cada vez mais o mobile está incorporado a posicionamento social e até as pessoas de classe D no Brasil. Hoje são mais de 230 milhões de aparelhos em operação. É certo que existem pessoas que têm mais de um, né? Principalmente políticos, tem vários. Então você tem uma performance em alguns setores diferentes e próprio questão dos sistemas de web, você tem computadores, laptops, tablets. Então esses são vendidos em grande profusão e o Brasil tem uma performance muito grande nessa área. A área de informática no Brasil cresce a 20%, 25%. Então esse setor tem sido, o ano passado foi o setor com melhor ganho, vamos dizer assim, de faturamento, né? E o segundo lugar, por incrível que pareça, e graças ao posicionamento da mulher também na sociedade, hoje 47% dos empregos formais no Brasil são ocupados por mulheres. Elas cada vez mais estão chegando na faixa de salário equitativa com a do homem. As diferenças já foram muito superiores ao que são hoje, então ela tem mais renda. Então mulher com renda, com emprego, é uma temeridade. Tem as redes de depilação, as redes de beleza, de etc e tal. Então isso, o setor de acessórios pessoais e calçados, né? Porque toda mulher gosta de uma bolsa e um sapato, né? Eu até brinco nas palestras que menos de 30 pares é quase absolutamente impossível encontrar.
Então elas ajudam muito. Nós, varejistas e principalmente franqueadores e franqueados, adoramos as mulheres. Que bom. Mas o setor de alimentação, por exemplo, dentro do franchise, sempre foi um destaque, é o que tem destaque, maior número de redes. sempre foi o que sustentou, digamos, né? Eu acho que tem o maior número de lojas, É o maior número de lojas, o maior faturamento, né? São mais de 450 redes aí, são inúmeras redes, né? E passou a ser uma opção do brasileiro hoje. E ela até ganha um pouco com a crise, porque as pessoas que iam a restaurantes mais caros subiram tanto os preços que acabam optando por sistemas já conhecidos de operação, então eles sabem que aquela franquia... A franquia é uma garantia da pessoa com um certo grau de qualidade, é um preço, uma relação custo-benefício razoável. Né? Exatamente, até pela segurança alimentar que essas redes impõem, né? Porque o principal patrimônio de uma franquia é sua marca. E ela ser afetada por questões de controle de qualidade é algo absurdamente inexplicável para uma franquia. Então, existe um compromisso muito forte com a qualidade, com procedimentos operacionais para garantir um produto com saudabilidade. Então, isso tem ajudado muito. Então, a tendência na área de alimentação cada vez mais é ter diversos tipos de negócio. Então, é comida polonesa, inglesa, alemã, mediterrânea, asiática, mistura do japonês com chinês. Então você tem todas as tendências e o Brasil, pelo nível de aumento de renda que teve, pela participação maior da mulher no campo do trabalho, então criou menos tempo para as pessoas. Ninguém hoje, também acho que nunca foi um sonho de consumo da mulher chegar em casa e fazer a janta, jantar, né? Acho que é o inexplicável. Várias sessões porque é vocação e gosta, né? De maneira geral, realmente não gostam. Né? Não gostam. E aqueles caras que também são metidos à cozinheira é só de fim de semana e de 15 em 15 dias. Então aí é maravilhoso, né? Mas todo dia é algo massacrante. Então, o aumento de idas a restaurante acontece significativamente. Nós temos programas hoje de alimentação para todas as redes, né? Então a maioria dos negócios hoje, até porque faltava mão de obra, um dos incentivos era ter o vale-refeição. Então os restaurantes aumentaram muito porque durante o almoço mais pessoas tinham condições de fazer essa refeição fora de casa e também não tem condição de chegar em casa com o trânsito caótico que a gente tem nas grandes cidades, né? Então eles passaram a adotar essa prática e à noite, em função da mulher trabalhar, acabam indo comer uma pizza, um sanduíche, uma comida. Se diga quem se aventura então numa praça de alimentação de um shopping na cidade de São Paulo, por volta do 12:30, né? Vai ter a comprovação viva desse sucesso que o Ricardo Camargo está falando aqui. E lá são mais de 60%, 70% de participação das redes, são franquias. Muito bem. Aliás, o Urbano de hoje entrevista Ricardo Camargo, diretor executivo da Associação Brasileira de Franchising, sobre o tema franquias, porque este modelo de negócio cresce tanto no Brasil. Você falou de shoppings agora há pouco, você falou de shopping centers em cidades com 100 mil habitantes, né? O brasileiro adora shopping, né? É uma coisa de louco. Você fala um shopping, abrir um shopping virou programa, né? E o setor de shopping centers, a gente tem o pessoal já da Brassi aqui, né, Sandra? Cresce também, tem um crescimento bastante significativo no mercado brasileiro. Você acha que esse gosto do brasileiro por frequentar shopping centers, esse grande número de shoppings no país, ajuda no crescimento do setor da franquia? Existe uma ligação umbilical aí? Existe. E nós somos hoje 37% em nível nacional de participação dos shoppings nos negócios de shopping são franquias. Então nós temos um índice de participação bastante significativo. 37% dos pontos é um número razoável. Atualmente nós temos 501 shoppings aí considerados shoppings, né? Fora os pequenos shoppings, strip center, mas os grandes shoppings que são 501, tem uma participação que eu disse de 37% de franquias. Então, e um dos fatores primordiais hoje que se explica principalmente nas cidades maiores é a questão da segurança, né? Então, parte do desejo de se ir a um shopping, primeiro encontrar tudo num só local. Então você tem lazer, tem alimentação, tem divertimento, tem livrarias que você pode ter o seu momento cultural. Então você tem várias experiências que podem ser extraídas no mesmo local. Você tem mais segurança, tem condição de estacionar o seu carro. Então esses fatores é que movimentam esse setor. Apesar de que o ano passado nós adiamos aí um número significativo de shopping centers. Então deixaram para abrir, passaram do ano passado para esse ano aqui. Então, por Vocês isso têm a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, que você representa, e a Abrace, vocês têm uma atuação conjunta, vocês se interrelacionam bastante? Inclusive nós temos uma pesquisa que saiu no último trimestre do ano passado, falando sobre esses percentuais de participação em shopping centers. Foi uma pesquisa que nós desenvolvemos em conjunto. Há sempre um choque, né? Porque naturalmente os donos de shopping querem ter cada vez aluguéis mais altos,
as pessoas que têm franquias querem pagar um aluguel cada vez mais baixo, então a economia tem que ser regulada por oferta e procura, mas sempre há esse choque natural, mas é algo que a gente acredita que faça parte do negócio, né? Você tem que negociar bem e tentar ter dos shoppings um número razoável para que o negócio possa girar. Ricardo, eu achei bem interessante como tudo, você colocou de uma forma como tudo gira como uma engrenagem muito perfeita. A ABF, de alguma forma, ela conecta esses franqueados para que tenha uma produtividade, um sucesso maior? Existe algum programa dentro da ABF? Existem vários programas. Nós temos programas específicos em treinamento na área de recursos humanos, na área de tecnologia, na área comercial, na área de venda de franquias, na área de treinamento, recrutamento. Então temos toda uma metodologia, temos um MBA hoje, já estamos na 8ª turma, são turmas de 40 alunos em média, né? Então temos mais de 300 pessoas que fizeram um MBA de franchising, que foi um dos primeiros no mundo. Então nós temos uma iniciativa dessa com a FIA e temos outros cursos, um curso para investidores e para empresas que queiram se transformar em franquia de um dia, que se chama Entendendo Franchise, que você tem uma abordagem inicial sobre como escolher candidatos, como escolher ponto comercial, como é que é o sistema de franquias no Brasil. Então você tem todas as informações básicas. E para aquelas empresas que realmente quiserem se dedicar ao segmento, temos um curso de 10 módulos que aborda com profundidade todos os temas relativos ao sistema de franchising e que aí dão sim um nível de informação bastante forte para que essas empresas tenham mais segurança. Maravilha. Agora, na questão de investimento, agora vamos ver o lado do investidor aí, né, do franqueado. Existem franquias de 8 a 80, né? Quer dizer, existem franquias que são... De bilhões, inclusive. Investimentos... Marcas estrangeiras. Né? São investimentos, tem a questão dos master franqueados, que depois a gente pode falar um pouquinho, que são esses master franqueados, são aqueles que trazem uma determinada marca do Brasil, implantam uma operação e depois começam a revender, né? Mas então existe 880, existem franquias que custam caríssimo, são às vezes grupos ou grandes empresas ou grandes empresários para bancar a brincadeira, mas também tem as chamadas micro franquias, né? Que está muito em voga hoje em dia, né? Principalmente para aquela pessoa que saiu do emprego ou foi demitida, recebeu uma indenização e quer abrir o seu próprio negócio. Como é que se comporta, qual a sua análise dessa questão das micro franquias no Brasil hoje, já que elas são uma interessante porta de entrada para o empreendedorismo? Micro franquias são franquias que a gente considera com investimentos até R$85 mil. Então essas se enquadram dentro do perfil de franquias. Existem principalmente uma tendência na área de alimentação, que são os chamados quiosques, pequenos trailers, né, que são usados como franquia. Na área de beleza você tem bastante também, e na área de prestação de serviço. Então cuidadores de idosos, enfermeiras, limpadores de piscina, passeadores de cães, tem várias empresas aí. Está muito em voga hoje, que são aquelas empresas que fornecem mão de obra, empregada doméstica, faxineira, motorista, jardineiro, né? Sem dúvida. Então você tem esse aumento significativo nessa área, que são investimentos pequenos, porque você não tem necessidade de escolher um ponto comercial para isso, você só vai ter uma região. Muitas vezes você precisa de um telefone e um computador na sua casa para tomar conta dessa franquia. Então essas franquias acabam sendo uma boa opção de entrada para o mercado para pessoas que não têm tanto capital. A média hoje de investimento numa franquia varia entre 300 e 500 mil na maioria dos negócios, mas as micro franquias até 85 mil você tem aí mais de 300 empresas possíveis de investimento. Elas estão desempenhando bem, as micro franquias? Então, ela tem um índice de mortalidade um pouco superior, até porque elas têm uma ligação muito forte com o empresário, quer dizer, o cara que compra uma micro franquia, praticamente ele é o operador do negócio. Ele é a empresa dele mesmo, né? Ele mesmo é a empresa, então muitas vezes ele não se adapta, ou não quer, acha que é muito cansativo, trabalha demais, né? Porque a tendência desse negócio, quando você tem estruturado... Principalmente quando o cara sai de um emprego, onde ele tinha horário, essa coisa toda, e aí ele vai ter que trabalhar 8, 14 horas por dia, é complicado, né? Exatamente. Tem gente que acredita que também pode ser o segundo emprego, e isso também acaba piorando. Não fala, vou fazer uma franquia porque eu continuo na minha empresa, imagina. Não dá, não é essa visão. Impossível, é contraditório demais. Então você tem que ter esse cuidado. Agora, uma das coisas que a gente fundamenta, quando você vai tomar uma decisão para micro franquia, 2 pontos fundamentais, né?
Primeiro, ver se ela tem estrutura de fornecimento de mão de obra. Então, ver se essa empresa tem convênios com o Sebrae, com algum grêmio estudantil, com algum tipo de convênio com prefeituras que te forneçam mão de obra, porque essa é a maior dificuldade. Talvez agora nem tanto em função que a gente já tem uma tendência a começar a ter um certo desemprego, então você vai ter maior facilidade. Mas até o ano passado a condição era muito complicada, né? E o segundo é se ela tem uma condição de treinamento dessa mão de obra muito boa. Porque se não tiver treinamento muito bom, essa franquia não vai dar certo. Porque também aí é aquela coisa, tudo na ideia é muito bacana, mas na hora que chega ali na interface com o cliente, se o cliente experimenta o serviço, não é bem atendido, ou o serviço não é bem desempenhado, ele desiste. E você sabe que um cliente que fala mal de um né, fala mais, 10 falam mal e um que foi bem atendido fala para um só, né? Exatamente. Bom, agora nós vamos falar sobre um projeto chamado Franquias Brasil, que é uma parceria entre a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, e o Sebrae, que pretende promover 337 cursos em 120 cidades de 19 estados até 2016. Pergunto a você como surgiu essa ideia dessa parceria e quais são seus objetivos. Bom, a gente já tem um relacionamento com o Sebrae muito estreito, né? A gente tem a cartilha de orientação para investimento que está disponível no próprio Sebrae, falando sobre o modelo de franquia. Então, uma orientação básica, você pode pegar essa cartilha em qualquer posto do Sebrae no Brasil, que são inúmeros, né? E essa ideia surgiu justamente por causa dessa interiorização. Então, a gente queria tirar a informação de São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, a gente queria levar para a maioria de possíveis municípios onde possa haver investimento em franquia. Então, nós fizemos isso, nós fechamos esse acordo com o Sebrae, desenvolvemos um novo curso, entendendo o franchising de forma mais completa, temos uma gamificação desse curso, temos também disponibilização pela internet e vai poder usar e fazer exercícios usando o sistema de internet para isso. Então, todo esse investimento, são quase 20 milhões de reais que foram investidos para que a gente leve essa informação ao longo desse ano e a gente quer ter uma média de alunos aí significativa, quase 1 milhão de pessoas vão ser treinadas, né? E as pessoas que quiserem buscar informação sobre esse projeto, quiserem frequentar esse curso do Franquias Brasil, eles podem tanto procurar o site da ABF como do Sebrae e vai encontrar. Exatamente, nós temos todo um cronograma que agora está sendo divulgado, nós já tivemos até algumas atividades em Manaus, foram as primeiras, e estamos espalhando isso pelo Brasil. O Sebrae vai ter esse calendário fechado e nós também. A próxima pergunta que eu quero fazer para você era sobre quais são as principais recomendações de como a pessoa o interessado pode pesquisar corretamente, né, de forma bem feita, uma franquia. Ou seja, a pessoa está interessada, quero ter uma franquia, quero ter meu negócio próprio. Qual o caminho que ele deve percorrer? Quer dizer, esse curso Franquias Brasil pode ser o início, digamos assim, né? Mas além então do Franquias Brasil, o que você aconselharia se eu e a Sandra resolvêssemos montar um negócio, assim, queremos montar uma franquia, o que você diria para nós? Bom, se você é da área de marketing, eu aconselharia alguma coisa ligada a essa área. Então você tem que ter conhecimento do negócio, não necessariamente como empresário, conhecimento básico. Pelo menos uma familiaridade com a área. Exatamente. Você ser químico e abrir uma coisa de corte e costura é um pouco complicado. Contraditório. Né? E se você não gosta de contato com clientes, não abra restaurante, não abra comércio, né? Porque daí você vai ter um contato direto com o público e se não é essa a sua praia, é melhor não abrir. Então, tem gente que prefere ficar no back-office, né, nos escritórios, contatos indiretos ou atendendo empresas em vez de consumidores individuais. Até porque existem franquias B2B também, né? Exatamente. Então, você tem que analisar, em primeiro lugar, aquilo que você gosta ou que você tenha familiaridade. Seu perfil. Seu perfil. Esse é o ponto fundamental. O segundo você tem que fazer a pesquisa de negócio. Então, não é porque agora virou moda, né? Ter iogurterias, então eu vou abrir no impulso, tá dando dinheiro, acho que eu vou abrir esse negócio. Você tem que pesquisar um pouquinho mais. Nunca haja por impulso, segundo... Nunca haja por impulso, porque a lei até ajuda nesse sentido, porque entre você conhecer o negócio e tomar a decisão, você precisa ter no mínimo 10 dias de diferença. Você não pode assinar um contrato no primeiro contato que você tem com uma empresa. Você tem que ter um delta para pensar, analisar. Isso é fundamental. Está na lei. Olha que interessante. Então você tem que ter um certo... Por isso que a gente na feira de franchise, que é a maior feira do mundo hoje em termos de área, né? A Feira do Brasil é a maior do mundo, são mais de 500 marcas, 60 mil visitantes. Vocês promovem ou vocês Nós promovemos. Nós uma iniciativa da Associação Brasileira de Franchising. Até só podem participar da feira empresas associadas. A gente não permite empresas que não são associadas, até porque nessa condição a gente avalia
de certa forma, uma condição financeira mais saudável, que não tenha tantos protestos na praça para poder fazer parte, avalia o contrato de franquia, avalia a circular de oferta de franquia e avalia se a marca está registrada ou não. Porque muitas vezes você vai comprar uma franquia, a marca não está registrada, você não tem nenhum direito àquele uso de marca. Então é algo inconcebível para o nosso sistema. Então a gente faz essa análise e dá uma segurança maior para o investidor. Então, pegando o gancho aqui, se você resolve assinar um contrato com uma franquia e esta franquia é uma associada da Associação Brasileira de Franchising, já pode ser, digamos, considerado um certo selo de segurança. Exatamente. E além disso, nós temos um programa de certificação também. Então a gente tem uma pesquisa anual com franqueados, e esse ano vão ser mais de 220 empresas aí que serão agraciadas com esse selo, que é uma pesquisa de qualificação das marcas junto aos franqueados, que são a base do negócio, então para verificar o nível de satisfação que eles têm com relação ao negócio. É uma pesquisa que se faz junto aos franqueados para eles elegerem os melhores franqueadores. Qual o grupo de franqueados que está mais satisfeito com os franqueadores ou não? Esse interessante. E nós temos aí uma inscrição esse ano acho que foram 240 empresas e 220 delas levaram esse selo e 20 não conseguiram. Então é um programa bem qualitativo, tem que ter uma performance superior a 72%. Aí os franqueadores podem divulgar que eles são ganhadores Eles devem divulgar. Devem divulgar. Quem não divulga a gente nem fala quem são, naturalmente, né? Mas os ganhadores utilizam muito esse recurso para difundir. Mas continuando os passos, você além de fazer essa pesquisa de mercado, não agir por impulso. Agora nós temos a onda dos paleteiros, né, dos sorvetes. Sorvetes mexicanos. Sorvetes mexicanos. Então, quando tem muita novidade, é coisa muito nova, a recomendação é que você busque um retorno com prazo menor. Porque o retorno no Brasil é em torno de 36 meses. Em negócios novos a gente recomenda que busque um retorno em menos tempo, 24 meses, para correr menos riscos, né? Você teve uma febre de iogurterias que não acabaram diminuindo muito o número de marcas. Não se sustentou com toda a febre, né? Então você tem que fazer uma avaliação de mercado um pouquinho mais profunda. Depois disso, você tem que ter no mínimo 50% a 60% do capital necessário para abrir o negócio em recursos próprios. Então você não pode sair do negócio de franquia pendurado 100% num banco, por exemplo, porque isso vai gerar um custo financeiro muito alto para o negócio e talvez ele não comporte. Até porque o primeiro ano é o ano de maturação do negócio e é onde você vai estar mais apertado. Então, se você já começa a pagar muitos juros a princípio, até por isso que os programas de financiamento que a gente tem com vários bancos incluem uma performance, uma possibilidade de pagar depois de 6 meses, 1 ano só. A não ser que você consiga um generoso crédito com o BNDES, né? Mas aí é outro assunto. Mas é possível também para a compra de equipamentos em algumas marcas, você pode utilizar o BNDES sim, o Finame da Vida. E depois fale com os franqueados da marca. Porque pela lei de franquia, toda empresa franqueadora tem que fornecer a relação de franqueados existentes e os que saíram nos últimos 2 anos. Então faça um mix, veja por que o cara saiu. Muitos saíram porque não gostaram do negócio, porque brigaram com a mulher. Nem sempre o problema é do franqueador. Tinham sócios minoritários, os 2 não se deram bem, resolveram fechar o negócio. Então você tem vários motivos pelos quais pode-se fechar uma franquia. Então você escute a maioria dos que estão abertos para ver se estão satisfeitos e alguns até que saíram para você ter maior segurança na tomada de decisão. Então feito isso, você tem chances maiores de ter êxito. Muito bem. Então a Sandra agora nosso programa está chegando ao final, a Sandra vai consultar aqui o resultado da enquete. Passou rápido. Tão bom. Todo mundo acha que vai, todo mundo chega aqui e fala assim, né? Nossa, quase 1 hora de programa, mas é muito, né? Depois o pessoal sempre acha que passou rápido. Bom, então vamos lá. Vamos ver então o resultado da enquete, vamos ver o que o pessoal está dizendo sobre o empreendedorismo do brasileiro. Exatamente. A pergunta foi: o empreendedorismo do brasileiro explica o bom desempenho das franquias no país? Olha que resultado interessante. 9% disseram em termos, muitos fazem esta opção devido à falta de emprego formal. 9% também disseram não, explica-se por sermos um país muito grande em tamanho e população. E a maioria, 82%, diz sim. A maioria deseja ter um negócio próprio. Olha que interessante. Então as pessoas ainda acreditam que essa é real. É real. E bate com aquilo que você falou aqui ao longo do programa, né? Quer dizer, o brasileiro é um povo empreendedor por natureza, né? Seja para dar certo ou errado, ele quer empreender, né? E é uma das enquetes assim, mais esmagadoras que a gente recebeu aqui. Sim, a maioria deles tem um negócio próprio, 82%. Então, é um número que constata o nível de empreendedorismo no Brasil alto. Se De você vai para o Chile, por também exemplo, nesse você mercado, tem um nível muito mais baixo. No Chile, a aspiração das pessoas é ter um bom emprego,
trabalhar numa grande rede, tanto que as redes de varejo e as franquias são muito poucas, menos de 150 marcas operam no Chile, porque os grandes grupos, né, Falabella, Ripley e outros, Cencosud, operam no varejo como um todo. Então as pessoas buscam mais empregos do que ter seu próprio negócio. O Chile tem essa questão de ser muito exportador, né? Também, exporta tudo. também. Muito bem, a Sandra vai contar também pra gente quem estará presente aqui na próxima edição do Urbanview, na quarta-feira que vem, ao vivo também. Na próxima edição do Urbanview, vamos receber Valéria Lima, diretora da Log Web, e que será a primeira entrevistada do mês especial sobre logística e carga. Vamos falar sobre as oportunidades de investimento, gaps e gargalos de logística brasileira, apresentar cases de sucesso, divulgar a feira intermodal e muito mais. Eu te aguardo na próxima quarta-feira, dia 4 de março, às 17 horas, em altv.com.br. Até lá! Muito bem, o Urbanview de hoje entrevistou o Ricardo Camargo, diretor executivo da Associação Brasileira de Franchising, sobre o tema franquias, por que este modelo de negócio cresce tanto no Brasil? Pergunta que foi muito bem respondida por você, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha atendido aí as perguntas, informações básicas aí para que as pessoas possam ser cada vez melhor orientadas. E o tema da semana que vem vai ser muito sugestivo, né? Até pela greve atual dos caminhoneiros, logística. Esse é um dos fatores de baixa produtividade no Brasil também. Nós temos uma logística muito abaixo de muitos países e isso encarece o custo. A listinha é um pouquinho longa, mas logística realmente é um dos que pegam, né? Olha que interessante, teremos um mês inteiro então para discutir logística. Fica com a gente. Vamos chamar vários convidados, que a gente faz aqui alguns programas, meses, com temas que a gente vai discutindo. Aí é interessante porque a gente traz a visão de 4 convidados. Exatamente. E a gente, quem nos assiste, quem nos acompanha, a gente aqui também passa a ter uma visão bastante ampla da questão. Isso é fundamental no setor de franquias, né? A distribuição é a base do negócio. Vamos fazer uma pergunta para sobre essa questão. Muito bem, Ricardo Camargo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, foi Até um uma grande próxima prazer. oportunidade. Parabéns, sucesso. Obrigado. E voltamos então na quarta-feira que vem com mais uma edição ao vivo do programa Urbanview. Até lá. Foi ótimo.